Paz seja convosco, amém? Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos unidos com o propósito de louvar ao santo nome do Senhor. O objetivo do culto não é eu, não é você, mas é Ele. O nosso Deus, que é tremendo, tem nos guardado e nos protegido dia após dia. Mês de janeiro entra no seu curso final e você está vivo. Glória a Deus, hein? Você resistiu, hein? Parece que não vai dar para segurar a onda, mas nós estamos vencendo dia após dia, mês após mês. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema O Dever dos Senhores, parte 2. As Escrituras no Antigo Testamento sempre trazem o mesmo padrão, que é agir como se fosse para nós mesmos. Se eu quero receber algo de alguém, primeiro eu devo dar. Se eu quero respeito, eu tenho que respeitar. Os 10 mandamentos espelham essa verdade e modo de agir. O homem, de diferente maneira, o homem natural, de diferente maneira, ele busca agir apenas em relação aos seus próprios benefícios. Temos aprendido isso dos nossos pais, temos aprendido disso nas nossas escolas, no comércio, e faz com que cada vez mais nós desenvolvamos um espírito egoísta que dificulta o relacionamento entre as pessoas. O texto que meditamos na semana passada foi Efésios capítulo 6, verso 9, que disse: E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. No Novo Testamento, o padrão referencial, ele sai do homem e passa para o Senhor. Não basta eu respeitar o meu próximo para ser respeitado. Não basta eu trabalhar com excelência, com o objetivo de fazer com que eu prospere, ou o meu chefe, o meu patrão prospere, mas eu tenho que fazer sempre as coisas como ao Senhor. Apesar de nós não gostarmos, frequentemente nós aceitamos coisas menores, coisas com defeitos, situações diferentes. Mas quando nós tratamos do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não aceita qualquer oferta. Deus não aceita qualquer oferta. A oferta que foi entregue por mim e por você foi um sacrifício excelente, um carneiro sem mácula, sem ruga, sem defeito. Como sendo ao Senhor, elimina toda falsa oferta, todo falso sacrifício, porque Ele é o autor da vida. E Ele deixa o exemplo para mim e para você do que tem que ser entregue, nada menos do que o excelente. Fazendo tudo com excelência, eficiência e eficácia, nós podemos agradar a Deus. Quer ser cristão? Tome a sua cruz e ande. Siga o Mestre. Não há outro caminho. As pessoas têm oferecido caminhos alternativos, como boas obras, como dízimos, ofertas e coisas, mas isso são coisas acessórias. Cada um de vocês está passando uma luta aí em específico. Algumas vitórias elas já começam a aparecer, outras vão demorar mais tempo. Independente disso, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor rege. E é algo que você não pode esquecer, porque é um grande diferencial entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Reconhecer a soberania de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. Estamos na reta final do nosso estudo do livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 em diante. Efésios capítulo 6,
versos 10 em diante. Assim diz a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, louvamos o teu nome, porque a tua palavra é verdadeira, a tua palavra transcende épocas, eras e gerações, a tua palavra é eterna e nos alcança nesta noite, Pai. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos da tua direção, precisamos, Pai querido, que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo alento a quem alento, consolo a quem consolo, exortação a quem exortação. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco. Peço, Pai querido, em especial sobre a minha vida, capacitação do Senhor. Não sou nada, não tenho nenhum conhecimento, nenhum entendimento, e preciso do teu Espírito Santo para que eu possa trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. A palavra de hoje tem como título o inimigo que enfrentamos. Ou seja, nós vamos falar do cão. Nós já falamos sobre a condição do papel do homem e da mulher no casamento, dos servos e dos seus senhores, dos filhos, das pessoas em geral. Mas há alguém que é um inimigo que ele é escondido. É um inimigo que ele não tira férias. Apesar de você tirar férias, ele não tira férias. Apesar de, quando eu falo você sabe muito bem que eu falo nós, né? Apesar de que quando nós queremos descansar, a primeira coisa que a gente não coloca na mala é a Bíblia. E a gente entende que é um tempo de descanso e que realmente aquele 1 dia, 2 dias, 1 semana não vai fazer diferença. Depois eu retomo, depois está tudo certo. Mas o inimigo das nossas almas, ele não tira férias. Ele sabe que há um juízo sobre a vida dele. E se nós não entendemos quem é esse inimigo, nós vamos continuar tomando peia dele. Já por várias vezes em nosso estudo da carta de Efésios, podemos nos maravilhar com toda a inteligência e a capacidade do Espírito Santo através de Paulo, em que ele começa a colocar e mostrar um ensino de uma abrangência enorme. Quando ele fala de senhores, a gente consegue ver os pais, a gente consegue ver os filhos, a gente vê que você encaixa em cada pedacinho da palavra. Ele começou desdobrando o propósito de Deus. Qual era a motivação do Senhor ter feito tudo isso? Sendo que ele vivia de uma maneira perfeita, com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para muitos, Deus, ele era depressivo e precisava de gente para ele, para estar perto dele. Deus não precisa de nada. Deus não precisa da sua adoração como os deuses gregos precisam. Ele não precisa dos seus recursos financeiros como muitos empresários precisam. Mas o propósito maior do nosso Deus era constituir um povo santo, iniciando pelo povo hebreu que se tornou o povo judeu. Mas depois disso, ele deveria criar uma nova aliança, uma nova raça humana, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, em que não haveria apenas um povo, mas o povo. O povo constituído por brancos, negros, mulatos, japoneses, indígenas, pessoas com muito recurso ou pouco recurso, com muita sabedoria ou pouca sabedoria, homens e mulheres, crianças, idosos. O objetivo de Deus era constituir um novo povo, uma nova igreja, e junto com toda a criação, sob a supremacia, se submeter a Cristo, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor.
E me vem à mente aquela passagem não, aquele desenho do Rei Leão, quando o Simba nasce e ele vai ser consagrado, o macaquinho levanta, e quando levanta todo mundo, os animais. Pois é exatamente isso que vai acontecer com os seres humanos. Agora às 18 horas, quando quem estava aqui viu o céu meio alaranjado, um céu diferente, mesmo para Brasília. Talvez um céu semelhante ao que Ezequiel viu quando ele, nas margens do rio Quebar, ele recebeu a revelação de Deus, que ele seria profeta para aquele povo. Mas Apocalipse também fala de um céu diferente. E a gente tem visto céus diferentes, situações diferentes. O apóstolo Paulo enfatiza de uma forma distinta que o plano divino havia nos seus planos a inclusão de uma nova sociedade completa, igual, de judeus e gentios. E foi o que nós tratamos nas semanas anteriores, falando sobre o homem e a mulher, sobre os pais e os filhos, os senhores e os seus servos. Os dias antigos da divisão e da discriminação acabaram. Mas mesmo assim o ser humano ele continua querendo essa divisão. É a igreja batista, é a Assembleia de Deus, é a presbiteriana, é a igreja Semente de Vida, é a igreja metodista. Não, é um povo separado. As pessoas elas querem fazer essa separação. Parece que o que Jesus rasgou, que é o véu de separação entre o homem e Deus, os homens eles querem costurar. Para que ainda haja uma barreira, haja uma intermediação necessária humana. Eu sou tão ser humano como você, muito mais pecador que você. É algo que a gente sempre fala, e quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, mais você é condenável. Uma nova unidade completamente nova emergiu mediante a união com Cristo. Não existe uma nova sociedade, uma nova era, se não for através de Cristo. Ele é o elemento que nos une. Casamentos, eles existem diante de Deus pela aliança com o Senhor. É o cordão de 3 dobras, é o sangue do cordeiro, como que escoando entre dois seres totalmente diferentes e fazendo com que aqueles dois seres eles se unam e consigam continuar caminhando. É algo que a gente fala na condição de casamento, a necessidade dentro do casamento de haver realmente a bênção do Senhor, para que você não caminhe de uma maneira isolada como homem, uma maneira isolada como mulher, cada um com a sua conta corrente, cada um com os seus desejos, as suas vontades. Não é o plano de Deus. Nós somos uma só carne. Desta maneira, agora há um só Pai, uma só família, um só Messias, um só povo, um só Espírito. O apóstolo Paulo ele se depara com as pessoas já na igreja primitiva querendo dizer que um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cristo. Confusão. Nós somos irmãos. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Ele não faz acepção de pessoas. A sua roupa não te define, o seu cabelo não te define. O que define para você é a essência do seu coração, é aonde está alicerçado. O que você no secreto pensa? O que você faz quando você está sozinho, quando você se deita na sua cama? Como você trata as pessoas que estão à sua volta? Se você tem um bichinho, como é que você trata esse bichinho que você tem? Você se alimenta bem, não se alimenta, se exercita, não se exercita? Tudo isso reflete o que há dentro do seu coração. Não é hora de brincadeira. Não é hora de brincadeira. Eu não estou fazendo nenhuma piada, eu estou falando de coisas sérias. Eu entendo que vocês, como rapazes que têm 17 anos, vocês têm maturidade para estarem ouvindo a palavra, como a Helena está ouvindo, como a Manu está ouvindo. Tudo bem? Beleza? Devemos mostrar a nossa unidade na comunhão cristã, ao mesmo tempo em que nos regozijamos na diversidade dos dons, porque nós somos diferentes. Não existe uma voz igual, não existe uma retina igual, não existe uma impressão digital igual. Se nós tirarmos a impressão digital do Gabriel e da Rafael, nós vamos ver impressões digitais diferentes. O Senhor faz pessoas únicas. Nós temos dons diferentes. Nós temos características diferentes, e é isso que forma a maravilha do corpo de Cristo. É como se fosse uma grande colcha de retalhos em que pessoas diferentes se reúnem, com diferentes experiências, diferentes pensamentos, diferentes capacitações para formar esse corpo que é perfeito e ele é gerido
e ele é governado pelo nosso Senhor. Nós devemos nos despojar de toda impureza, apesar de nós sermos diferentes, porque nós temos um padrão que é Cristo. Nós devemos mudar o nosso comportamento. O comportamento anterior à conversão, ele deve ser descartado. E dura toda uma vida. Devemos viver uma vida de justiça e retidão, procedentes do padrão que é Cristo. O Senhor, ele vem trazendo para a gente a instrução de como nós devemos nos adequar. Não é um pastor que fala, não é o bispo, o apóstolo, quem quer que seja. Não é roupa, se eu estou de gravata ou não estou com gravata, não quer dizer que eu sou mais santo ou menos santo que você. Tudo depende do tempo de comunhão que você tem com Deus. Eu tenho o meu tempo com Deus, a minha esposa tem o tempo dela com Deus, a minha filha tem o tempo dela com Deus, nós temos o nosso tempo como família. Isso faz a diferença. Se você é realmente, se você vai conseguir vencer realmente as lutas e dificuldades da vida, ou não. E para isso nós precisamos entender o inimigo que nós enfrentamos. Existe um inimigo nas nossas vidas, existe um inimigo das nossas almas. O apóstolo Paulo, ele destacou até então, do capítulo 6, do verso 1 até o verso 9, 3 características que nós devemos buscar como novas criaturas. Nós já falamos bastante sobre isso, eu não vou especificar, mas a unidade, nós temos que ser um em Cristo. Nós temos que ser iguais, mas nós temos que ser um em Cristo. Nós somos diversos, nós somos diferentes em relação a todos os aspectos. Mas mesmo assim nós temos que ter harmonia, nós temos que caminhar juntos. A gente vê as pessoas remando, se as pessoas não tiverem harmonia, o barco ele vai para qualquer lugar, menos a linha reta. O apóstolo Paulo agora, a partir do verso 10, ele nos traz de volta à terra, as dificuldades. E assim para as realidades mais duras do que os sonhos. Nós temos sonhos, e eles têm sido frustrados. Eu vejo as lutas de cada um de vocês. Você planeja e dá errado. Você quer caminhar num caminho e a hora que você vê, você está com outro destino. Talvez você cochile dentro do trem e a tua estação passe. O apóstolo Paulo nos recorda que há uma oposição. Por baixo das aparências, na superfície, está sendo uma travada, uma luta furiosa e é uma batalha espiritual invisível. E nós temos que sempre pensar na condição de equilíbrio, nós focamos bastante dentro da nossa responsabilidade humana. O que você faz com a sua vida? O que você faz com o seu tempo? Como você age diante da palavra do Senhor? Mas existe um ser demoníaco que já foi julgado, mas que o objetivo dele é te destruir. Mais do que isso. O objetivo dele é, de alguma maneira, fazer com que você, filho de Deus, filha de Deus, você peque e macule o nome do Senhor. É a única coisa que ele pode fazer. O apóstolo Paulo nos apresenta o diabo. Já mencionamos o diabo em Efésios capítulo 2, verso 2, Efésios 4, 27. E agora ele fala sobre certos principados e potestades sob o seu comando. Ele não nos dá uma biografia do diabo. Ele não fala de onde veio o mal, sendo que Deus é bom. Ele não dá explicação nenhuma desta origem das forças malignas das trevas. Mas ele admite a existência delas como um terreno comum entre ele, Paulo, e seus leitores. Tanto Paulo, que é um homem de Deus, que visitou o terceiro céu e que viu coisas inefáveis ou coisas que não é lícito comentar, e os seus leitores mais novos, ele fala que existe um elemento em comum além de Cristo, é a ação do mal. Ele admite a existência deste mal e ele alerta para que a gente se preocupe em se afastar dele. De qualquer maneira, o propósito de Paulo não é satisfazer a minha curiosidade e a sua curiosidade, mas nos advertir quanto à hostilidade dessas forças malignas e como vencê-las. A gente tem uma dificuldade grande de ler as Escrituras Sagradas. Não sei você, mas quando eu começo a ler, eu começo a bocejar. Dá sono. Não é natural.
Porque se eu fechar a Bíblia e pegar um gibi da Mônica ou da Guerra nas Estrelas ou sentar para ver alguma coisa na televisão, eu desperto. Mas quando você pega para ler a Bíblia, te dá sono. Há algo espiritual dentro deste meio. Há algo que te induz a agir de uma maneira errada. E se você não tem discernimento, você segue a voz do mal e você colhe amargos frutos por muito tempo. O plano de Deus é criar uma nova sociedade? Sim. Essas forças do mal faziam de tudo para destruí-lo. Deus, mediante Jesus Cristo, quebrou as paredes que dividem os seres humanos de raças diferentes, de culturas diferentes uns dos outros? Sim. Então o diabo, através dos seus emissários, ele se esforçará para reedificá-las. Deus quer que o seu povo, reconciliado e redimido, viva em harmonia e em pureza? Sim. O diabo e as suas forças, ele espalha a semente de discórdias do pecado. É contra esses poderes que nós devemos lutar. Quando nós vemos discussões entre casais, casados ou não, a gente vê claramente a condição da ação de Satanás potencializando uma dificuldade que não foi resolvida na sua vida. Porque nós entramos na igreja e ninguém pega a gente pela mão e trata o nosso coração. E parece que essa condição de nova criatura é uma condição de que nós estamos prontos e nós não estamos prontos. Há ainda a rejeição do passado, a enfermidade, a dor, o revés, o abuso, a violência. E se isso não é tratado, o nosso coração ele fica... Parece que tem uma camada de tudo certo, mas não está tudo certo. Estava vendo uma série uma vez de incêndio, e aí mostrava as pessoas andando no mato assim, e o bombeiro olhou e falou assim, está tendo um incêndio debaixo disso aí. E aí ele furou, quando ele furou, saiu aquele fogo. Você pode olhar no espelho e se ver bonitinho, cabelinho penteado, mas dentro do teu coração tem um vulcão em erupção, pronto para eclodir, porque não foi tratado. E nós ainda continuamos vestindo essa capa de cristianismo, achamos que está tudo certo e não está tudo certo. Deus fala que não está tudo certo. E Ele coloca um ciclo de vida em regra de 0 até 120 anos com o objetivo de purificar o seu coração, para que você deixe as coisas de lado. Você possa lidar, não no sentido de colocar terra em cima, mas você resolver, pelo menos dentro do que te apetece, dentro daquilo que você é capaz, para que você possa realmente andar um caminho tranquilo. Mas o diabo ele não quer isso. Ele quer igrejas cheias, falando de prosperidade. Ele quer igrejas cheias, falando de campanhas. Ele quer você fazendo planos 2024 e não há problema nenhum com isso. Mas Ele quer que você foque simplesmente no que você precisa materialmente e você largue a vida espiritual, porque quando Ele puder, Ele te dá uma rasteira e você cai. O apóstolo Paulo passa então a desenvolver o pensamento sobre a realidade do nosso confronto com os poderes do mal e a terrível realidade do combate corpo a corpo. Você pode treinar lutas marciais. E aí nós temos algumas pessoas, em especial Moisés, que é professor nessa área. Você pode treinar contra um saco, você pode dar soco, pode dar chute, mas o saco ele não revida. Isso no filme do Jean-Claude Van Damme, em que ele fala, o tijolo, você bate nele, quebra, ele não revida. Quando você entra na luta corpo a corpo, que a coisa muda. Você tem um tempo de preparação na igreja, dentro do ensino, do estudo, e depois você é colocado à prova. Não tem saída. E o seu adversário não é o seu cônjuge. O seu adversário não é o seu pai, a sua mãe ou o seu filho. O seu adversário é o inimigo das nossas almas. Satanás, com todos os seus emissários. A transição da condição dos lares pacíficos e dias de saúde, que nós falamos até o verso 9, passa para uma condição hedionda das tramas diabólicas nesse parágrafo, e eu espero que você se assuste, porque o medo te traz a prontidão para a luta. Se você não tem temor, aquela adrenalina, ela não é solta no teu organismo e você acha que está tudo certo. Não está tudo certo.
Tudo que você conquista tem que ser defendido. Se você não defender, ele toma. E não adianta você cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu, porque não vai mudar nada. Ou você defende o que é seu, ou você perde. Ou você, pai, defende a sua família, ou você a perde. Ou você, mãe, defende a sua família, ou você a perde. Seu emprego, sua saúde, a sua espiritualidade. Se você não defender, você a perde. Os cristãos, eles têm de enfrentar a perspectiva do conflito com o inimigo de Deus, que também lhe desfronta como inimigo. Todos nós gostaríamos de passar a nossa vida com os pés para cima, todo mundo com saúde, como diz no fim do mundo do ano, com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Gostaríamos de não ter conflitos com os nossos entes queridos e familiares, enfermidades, mas não funciona dessa maneira. Esse mundo é o mundo de Bob. Tem um personagem que é o Bob, que ele acredita que tudo vai dar certo, que tudo é beleza, tudo é tranquilo. Esse mundo não existe. A partir da queda do homem, esse mundo é um lugar árido, cheio de espinhos. É um lugar que é difícil de você conviver e que você precisa se esforçar para você vencer. O caminho da pessoa que quer viver sempre na boa, ele é bloqueado, o inimigo não permite. Precisamos aceitar as implicações dessa passagem final da carta de Paulo. É uma chamada para a batalha. E se você, no seu secreto, diante da sua dificuldade, você preparar o teu ouvido, você vai ouvir inclusive o som da trombeta chamando você para a guerra. É a guerra da defesa da sua vida e das coisas que você preza. Estamos sendo despertados, estamos sendo estimulados, estamos sendo colocados nos nossos pés e somos ordenados a sermos cristãos verdadeiros. Nunca foi tempo de ser cristão meia boca, cristão café com leite. Ainda não entende, Helena, Manu, Júlia, não entendem essa condição ainda. A Heloísa não entende. Mas o que está acontecendo, ele é real. Ou você se defende ou você morre. Não há misericórdia do lado do inimigo. E aí, de vez em quando eu vejo lá o Moisés com as lutas dele, tem um juiz. E esse juiz fala, olha, se você golpear em tal lugar, você perde tal ponto. Não há esse tipo de coisa, porque o inimigo, ele quer usar qualquer artimanha para destruir. Ele não está preocupado com nada, se é moral ou se não é moral. Não haverá cessação de hostilidades, não vai haver trégua, não vai haver cessar-fogo, até o fim da história. Enquanto você estiver vivo, você está lutando. Não tem como. Ah, eu não quero isso. Não há saída. Não é um caminho que tem volta. A partir do momento em que você foi desperto, Satanás, ele tem você como um alvo maior. O que era uma foto 3x4, agora virou um outdoor. Ele quer te destruir. E eu me alegro quando eu vejo as pessoas replicando algumas coisas que eu falo, que estão nas Escrituras, como eu vi o Nicolas falando. Em que você tem que atentar para as coisas e você tem que reproduzir, não porque você acha que é legal, é porque você entendeu. E se você entender, você começa a replicar isso, é como se fosse uma grande chama dentro de uma sarça, e aquilo pega fogo e vai até o fim. E é isso que o diabo não quer. Porque quando você começa a falar, as pessoas despertam. E o diabo não quer isso. Além disso, não haverá qualquer cessação de hostilidades, nem trégua, nem cessar-fogo. Paulo subentende isso no primeiro versículo 10, quando ele fala, quanto ao mais. E aí fica parecendo que o apóstolo Paulo está finalizando algo, mas ele não está finalizando. Ele está falando, agora começa a luta. Agora que você começa a entender, começa a luta, começa a dificuldade. Até então não. É apenas um treino. É apenas uma luta contra um saco que não te revida. Quando você começa a entender, começa realmente a batalha.
Os melhores manuscritos têm uma expressão que deve ser traduzida não como introdução à conclusão, mas sim a partir de agora. Durante o tempo que te resta, você tem que usar essas instruções. Lá no final do Evangelho de Mateus ele fala: ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado. É o que Paulo está fazendo. Ele olha para os cristãos e fala: vocês aprenderam como você, como homem, tem que agir com a sua esposa? Você, esposa, aprendeu como tem que agir com o seu marido? Você entendeu, pai, como agir com o seu filho? Filho, você entendeu como você tem que agir com seus pais? Servos, entenderam como vocês têm que agir com seus senhores? Senhores, vocês entenderam como tem que agir com os seus servos? Agora começa a luta e a batalha. Agora começa a dificuldade. O apóstolo Paulo está indicando que todo período entre as duas vindas do Senhor, ele é caracterizado por guerra. Eu não vim para trazer paz para a terra. Eu vim para trazer conflito. Guerra entre pai e filho, esposa e marido. Por quê? Porque a partir do momento em que você começa a ouvir a palavra de Deus, ou você entende ou não. E se você entende, você não consegue mais caminhar no mesmo caminho que você caminhava. Não há como. Não é porque alguém na igreja está mandando você agir assim. É porque o teu coração tem a certeza que aquilo é a verdade e você tem que mudar isso. Falamos que as pessoas no fim do ano correm para as academias e fazem exercício para ficar com o corpo em forma, para ir para a piscina, ir lá para a praia e tudo mais. Mas a pessoa que é sábia, ela trabalha a vida dela sob todo o ângulo do ano, porque ela quer ter uma saúde para o fim da vida também. E se você não se preparar hoje, quando você estiver com 60, 70 anos, você vai estar em cadeira de roda, com dor aqui, dor ali. Ah, pastor, está amarrado. Não adianta, amarrar é consequência. Nós temos que mudar. Você está numa condição tranquila, se esforce para ter mais gordura espiritual, porque a luta vem. Pô, pastor, você está parecendo uma boca de mau augouros. Não, eu estou te alertando porque vai acontecer. A saúde não é para sempre. O recurso financeiro não é para sempre. A construção e a firmeza do coração em Cristo não é para sempre. Se você continuar nessa batida, você vai cair, você não levanta mais. Lá na luta marcial, quando o cara cai no chão, o cara não pode bater mais. Mas na luta espiritual, o diabo não faz isso. Ele continua te batendo, porque ele não quer que você levante. Ele não vai esperar contar de 1 a 10, não, ele quer te matar. Quer matar sua família, quer matar sua fé. Jesus, ele fala: cuidado. E não se preocupa com aqueles que podem apenas machucar a sua carne. Cuidado com aqueles que podem levar sua alma para o inferno. Esses são aqueles que você deve tomar cuidado. O apóstolo Paulo está indicando que todo período entre as duas vindas do Senhor é caracterizado por conflitos. A paz que Deus fez através da cruz de Cristo deve ser experimentada somente em meio a uma luta sem entrega contra o mal. E você só consegue sentir Deus na luta e dificuldade. É no deserto que você aprende e você vê o Senhor. E para ela, a força do Senhor e a armadura de Deus, elas são indispensáveis. Chegamos então no nosso texto, que eu não vou tratar hoje. Essa foi apenas uma abertura para você entender. O texto que fala de Efésios 6, de 10 a 12, que diz: quanto ao mais, não porque acabou. Quanto ao mais, não porque as lutas cessaram. Quanto ao mais, a partir de agora, sede fortalecidos no Senhor. Ele é a minha força e a sua força. E na força do seu poder. Não na sua espiritualidade. Não naquilo que você já conquistou de cristianismo. Revestivos de toda a armadura de Deus. E nós vamos falar sobre essa armadura. Mas não é uma armadura em que eu aponto e falo assim: receba o capacete da salvação. Não funciona assim. Você vai ter que conquistar isso. Revestivos de toda a armadura de Deus,
para você poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele é astuto. É como quando o boxer, ele vai partir para a luta e o juiz, ele está pronto, ele levanta os punhos e fica pronto para a batalha. É o que ele está falando. Se reveste da armadura de Deus para poderes ficar firmes. Um pé embaixo de apoio e o pé da flexão na frente. Contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A minha luta não é contra a minha esposa, não é contra a minha filha. A minha luta não é contra o governo de esquerda ou de direita. A minha luta não é contra as coisas que acontecem no dia a dia, as pessoas que nos assaltam, as pessoas que nos rejeitam, que nos maltratam. A nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal, que estão nas regiões celestes, nesse mundo invisível, nesse mundo em que eu e você não temos acesso de forma natural. As pessoas fazem os filmes do Spielberg, fazem os filmes lá de Hollywood, entendeu? E eles ficam criando essas mudanças de dimensão, mas você não consegue alcançar essa dimensão. Mas o nosso Senhor, Ele faz. Ele está lá. E através da nossa vida, através das nossas orações, sim, nós interagimos com o mundo espiritual. Para isso nós temos que fazer o quê? Nos revestir da armadura de Deus. E aí você imagina um soldado que está só com a parte de cima da armadura. Ou um soldado que está sem o cinto, a calça dele cai. Se ele está sem o capacete da salvação, que é um capacete que tipifica o elmo do centurião romano, em que ele colocava assim e tampava os ouvidos, para que você ouvisse a instrução do seu líder, e aí você coloca o capacete e você não ouve mais nada. Por mais que as pessoas gritem, por mais que as pessoas cantem outros caminhos para você ir, você não vai, porque você já tem instrução daquele que é o seu líder e que é o seu mestre. Voltamos ao texto de João que diz: aquele que é filho de Deus, ouve a voz do bom pastor. Que Deus prepare o seu coração. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos estar falando um pouco mais profundamente desse ser que existe, que ele é real e que ele tem autoridade e poder. E que se você vacilar, ele te destrói. Roubar a sua salvação, não. Mas ele pode fazer a sua vida miserável. E pode fazer você murmurar. Amém, queridos? Amém. Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Louvamos a Ti, Pai querido, porque a Tua graça nos alcança. Porque apesar de nós, Tu és Rei, Tu és soberano. Nenhum poder, Pai querido, é semelhante ao Teu. Tudo foi criado através da Tua palavra e para o Senhor. E nós Te louvamos porque, entre muitos, nós fomos chamados e fomos escolhidos. Que nós possamos, Pai querido, honrar esse chamado do Senhor. Possamos viver, Pai querido, em interesse de coração, buscando todo dia, Pai, sermos mais semelhantes a Cristo. E nos dá forças, Pai, para que nós possamos esperar o grande dia, seja do momento em que nós seremos recolhidos à sepultura, ou que nós encontraremos o Senhor nos céus após o toque da trombeta. Fortalece o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.